em qual linguagem que foi escrito C, afinal de contas. É interessante isso aí, nunca parei pra pensar. Esse é um vídeo aqui do Engenharia Reversa, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá ligado? Dá uma força tanto para mim quanto para Engenharia Reversa e a gente vai ver isso aqui. Em quais linguagens são escritas as linguagens de programação, né? Série de fundamentos, que é aquilo que mais faz falta quando você vira um profissional experiente. Você esquece tudo os fundamentos, cara? Eu não lembro mais nada. Então vamos ver aqui esse conteúdo. Vamos nos atualizar aí dessa informação. Simples, que é em que linguagem são escritas as linguagens de programação, apesar da resposta ser um pouco embaraçosa. Você provavelmente já ouviu algo como linguagem X foi escrita em linguagem Y, tipo PHP foi escrito em C. Pois é, isso é verdade, mas em parte. Uma linguagem ela é criada a partir de um documento que descreve como aquela linguagem deve ser escrita e usada. Um exemplo é tipo esse documento que mostra uma das últimas revisões da linguagem C. Esse documento tem 701 páginas e lá você vai ver a descrição da linguagem em 3 níveis, no nível léxico, sintático e semântico. Ou seja, já te respondendo, a linguagem C, ela na verdade foi escrita em inglês. E provavelmente todas as outras linguagens mais populares também. Tá, mas, mano, esse documento que ele mostrou aí, hein? Deus do céu, isso aí lembra os negócios que eu vi na época da faculdade, cara. É chato, é enfadonho. Abraço aí, Lorde Vinheteiro, tamo junto, príncipe da burguesia. É muito enfadonho ler essas documentações, você tá maluco? não é isso que você quer saber, né? Então vamos supor que você tenha criado uma linguagem de programação, você tenha criado um documento desse descrevendo todos os níveis da linguagem, de como ela deve ser usada. O computador, mais especificamente o processador, ele não vai entender a tua linguagem, assim como C ou Java, por exemplo. O processador não entende o código escrito numa linguagem dessa. A única linguagem que ele entende é uma linguagem chamada linguagem de máquina ou código de máquina. Tipo machine code, se você quiser pesquisar aí. Nada mais é do que, na verdade, zeros e uns, ou seja, binário. E é exatamente para a gente não precisar escrever binários para o processador que a gente escreve uma linguagem dessa, de alto nível, ou seja, legível, escrevível por humanos. E sim, a linguagem de máquina a gente colocaria ela na categoria de linguagem de baixo nível. Inclusive para nós que estamos acostumados aqui com Java, com Python, o C parece uma linguagem de muito baixo nível. E você tem que lidar com alocação de memória, ponteiro, um monte de coisa assim que nessas outras linguagens mais alto nível elas ficam abstraídas, né? Então, você pensar que tem coisa mais baixo nível ainda que o C. Caralho, mano, é difícil, hein, mano? Até a galera tá falando por aqui. O Ricardo Gomes falando que o C é horrível. Sim, é muito ruim, Deus do céu. Minha primeira linguagem foi o Java, né? E aí eu fazia faculdade na PUC com bolsa integral e lá não tinha mulher. Aí eu mudei, gago demais, mudei pra outra que tinha mulher. Não peguei ninguém, ainda tive que perder meu tempo aprendendo C e C++. Então não sejam gatos nas suas vidas, não mudem de faculdade por causa de mulher, tá certo? Devia eu ter ficado na PUC. Então C é esse problema. Até o Capuleiro tá falando que investir em C e C++ no Brasil é vacilo, né? Não se vê mercado disso, né? Não se vê mercado. O Renan Belchior tá falando que se ele não tá enganado, foi escrito em Assembly o C. Então vamos ver aqui, vamos continuar vendo o vídeo pra gente poder entender, né? Mas deve ter sido em Assembly mesmo, mano. Escrever a sua linguagem, na verdade, você vai precisar de um programa, de um software, que pegue o programa escrito na sua linguagem, ou em C ou em Java, e transforme em linguagem de máquina para o processador conseguir entender. E esse programa que eu estou falando, ele se chama de compilador. Na prática, um dos exemplos, um compilador de C ou de C++, ele cospe, na verdade, depois dele ter compilado esse código, ele cospe um .exe, um arquivo .exe, que provavelmente você já usou ou utiliza muito aí. Ou seja, o compilador é um programa, ele é escrito em alguma linguagem e ele é o cara que entende a linguagem que você descreveu. Então, só para a gente poder ilustrar o que a gente falou aqui até agora, então imagina que você tenha a linguagem C aqui, a linguagem Java aqui, e no final das contas a gente tem aqui o nosso CPU, que é o nosso processador, e o que a gente quer é fazer com que esse CPU consiga enxergar essa linguagem C e Java. E, na verdade, o que a gente precisa colocar aqui no meio do caminho, o machine code. E aí, sim, o machine code vai ser entendido pelo CPU. E aí, para fazer com que isso daqui aconteça, o machine code, aqui nesse meio do caminho a gente vai ter um compilador. E aqui, no meio desse caminho aqui, a gente vai ter também um compilador, que entende, no caso, a linguagem de Java. Bem, como eu disse, o compilador precisa ser escrito em alguma linguagem, afinal ele é um software, só que quando ele foi criado, a sua linguagem ainda não existia, então você não poderia escrever um compilador utilizando sua própria linguagem. O Renan Belchior tá falando que o quadrinho do Harry Potter na parede, né? Aqui tem vários detalhes nesse vídeo, tem as pulseirinhas dele bonitinha também,
Tem outra aqui, ó. Isso aqui tinha uma moça da minha faculdade que ela me deu uma pulseira dessa. Ela era da África. Ela era tipo uma princesa do país dela e ela ganhou uma... Não sei o que ela fez lá, que ela vai estudar aqui no Brasil. E aí ela trouxe várias pulseirinhas dessa lá da África e dava pra nós lá. O MacBookzinho dele aqui também. As coisas acontecem se você vai lá e faz, né? A canequinha aqui com frase motivacional. Muito legal o quadro dele aí. O Breno Belchior falando que o TDAH ativou, né? Pois é, dá uma distraída, né? Então você vai ter que utilizar uma outra linguagem. No caso do C, o primeiro compilador de C foi escrito numa linguagem chamada B. No seu caso, que você está escrevendo a sua linguagem, você vai escolher a linguagem que mais satisfaz a você. E aí vem uma pergunta, mas em qual linguagem o compilador de B foi escrito? Pois é, a resposta é uma linguagem chamada BCPL. E assim por diante, até percorrer uma lista de linguagens que lá no fim dessa linha acaba numa linguagem chamada Assembly. Bem, então continuando aqui para poder ilustrar... então não foi direto no Assembly, hein, ó, galera? Interessante, né? A gente teria a linguagem B, e aí teria o compilador de B, e aqui uma linha de sucessão de várias linguagens e vários compiladores, até que a gente chegaria em Assembly. E aí de Assembly vira Machine Code. É claro, na verdade, que eu estou falando de trás para frente a história. Primeiro foi criada Assembly, depois as outras linguagens, depois B e depois C. E Assembly é uma linguagem que possui apenas comandos muito básicos, assim, para conversar exatamente na lógica do processador mesmo, ou seja, de alterar a posição da memória, consultar alguma coisa muito específica dentro do processador. Ou seja, nela não tem funções como, por exemplo, transformar uma letra minúscula em maiúscula. Para você fazer isso em Assembly, você teria que fazer um conjunto enorme de linhas, coisa que em outras linguagens, como Python, Ruby, PHP, você faz com uma linha só. Pois é, mano. Isso aí era um negócio que eu tinha na faculdade mesmo. Via lá Assembly para você poder fazer aquele negócio de... Mano, pra você conseguir fazer uma soma no Assembly, puta que pariu, dava um trabalho, mano. Eu falava, que isso, cara? Você tá maluco? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que o camarada que começa a aprender em Assembly, depois vai pras outras, é mais legal. Agora eu comecei a aprender no Java, mano. Java alto nível ali, ó. E tem outras linguagens hoje melhor que o Java, até mais alto nível, né? Então quando você desce, eu entendo o estudante de Python hoje que fala que o Java é muito verboso, né? Deus do céu, mano. Você é louco, cara. Eu fico imaginando... A coisa era boa, se fosse Assembly, não ia ter espaço pra esses Scrum, pra esses negócios, não. A menos que a jornada de trabalho fosse de 26 horas por dia, né? Porque imagina você fazer esse tanto de reunião que você tem que fazer no Scrum e na hora que você codar um negócio sem Assembly, você vai ter que... Puta que pariu, não dava, velho. Inclusive que foram crescendo, foram criando outras linguagens para poder abstrair essas várias linhas em apenas uma linha. No caso do C, a primeira linguagem mãe foi o Assembly, foi a primeira linguagem que conseguiu conectar, fazer essa ponte entre o processador e uma próxima linguagem de alto nível. Mas o Assembly nem foi a primeira linguagem criada, nem foi o primeiro a ter um compilador e não é a linguagem mãe de várias outras linguagens. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão agora. Se Assembly foi a primeira linguagem dessa família de linguagens, em que linguagem foi criado o compilador de Assembly para ser transformado em machine code, em código de máquina? Pois é, cara, a resposta é em zeros e uns, escrevendo manualmente, em binário, assim. É bizarro, mas fizeram isso. Essa era uma época bem bizarra, assim, eu não sei, eu acho que foi na década de 60, e uma coisa muito interessante também, que um dos primeiros compiladores da história, na verdade, foi criado por uma cientista da computação chamada Grace Hopper. Foi ela que, inclusive, que demonstrou a possibilidade de se criar linguagens utilizando palavras comuns, por exemplo, em inglês, quando a gente usa if, else. E as ideias dessa mulher, cara, levaram à criação do COBOL depois, que ficou extremamente famoso e foi muito importante. Bem, nesse momento, na verdade, eu já espero que você tenha a resposta para a pergunta inicial, mas eu não vou parar por aqui, eu vou ir um pouquinho mais. Talvez você já tenha ouvido dizer que uma linguagem deve ser capaz de criar ela própria. Pois é, isso é meio que verdade. Depois que você cria a primeira versão do compilador daquela sua linguagem, nas próximas versões daquele compilador você pode utilizar a sua própria linguagem. Isso é possível porque você define primeiro os comandos muito básicos, primários daquela linguagem, mas depois os outros comandos, na verdade, a junção de vários comandos primários executados em uma certa ordem. Por exemplo, imagina você querer multiplicar um número pelo outro. Na verdade, se você tiver um processo, uma função que faça soma de números, é só você saber que você precisa somar aquele número várias vezes, ou seja, a função de multiplicação pode ser escrita utilizando a própria linguagem. Essa técnica se chama bootstrapping, que é quando você cria um compilador
que entende, que é criado usando a própria linguagem que ele compila. E uma outra coisa que talvez você tenha ouvido falar também, principalmente se você é programador de PHP ou Python, é que nem todas as linguagens são compiladas, elas são interpretadas. Ou seja, ao invés do código dela passar por um compilador, ela passa por um software chamado interpretador. Algumas linguagens desse tipo são PHP, Python, Ruby, JavaScript. E assim, óbvio que a execução delas, a interpretação, a forma como elas são interpretadas, varia um pouco de linguagem para linguagem. Mas, no geral, o que o interpretador faz é pegar aquele comando, ele lê exatamente o que você escreveu e ele já executa aquilo e te devolve o resultado. Ou seja, ele não transforma aquele código em código de máquina para poder falar com o processador e aí pegar o resultado e jogar para você. O que esse cara faz, na verdade, ele se utiliza de alguns códigos já pré-compilados, ou seja, de código de máquina, códigos muito primários. E aí ele sabe que quando você escreveu certo código, o que você está querendo, na verdade, é isso, por exemplo, multiplicar alguma coisa, ele vai em funções pré-compiladas que ele já tem, por exemplo, de somar ou de multiplicar, ele utiliza dela, pega o resultado do processador e aí ele joga. Isso daí é tudo feito meio que em tempo real, sacou? No momento em que está sendo, que o interpretador está lendo o seu código, ele já vai te jogando o resultado. E assim como o compilador, o interpretador também pode se utilizar da técnica de bootstrapping, ou seja, a partir da primeira versão daquele interpretador, as próximas versões do interpretador pode se utilizar a própria linguagem para poder escrever ele. Resumindo, aí o Roberto Barnabé tá mandando aqui, valeu Roberto Barnabé, sempre prestigiando as lives, muito obrigado, perguntando por que a C é tão mal falada nas empresas, né? É que o C, cara, ele é uma linguagem assim, ele é muito bom, que ele tem muita eficiência comparando com essas, detalhe, né, essas linguagens que ele tá falando aí, quanto mais próximo do processador, melhor a performance daquela linguagem, tá ligado? Só que isso traz um outro problema, o C, por exemplo, comparado com as linguagens que nem Java, essas outras aí, o que você faz? Nessas linguagens mais atuais, né? Ele tem uma série de camadas que protegem do programador fazer merda. Isso, mas... Então, se você tem uma linguagem que deu C, o camarada ele tem muito mais abertura, né? Para poder fazer coisas que ele não deveria fazer. Ou ele está fazendo isso sem querer, que é o erro, é o bug, que todo programador faz um bug, ou então ele pode estar fazendo isso de propósito também, que aí fica até mais complicado, né? A gente ouve histórias aí, quem trabalhou com gente mais antiga na TI, tinha uma época que o pessoal tinha o costume de colocar uma bomba de tempo no software, né? Que basicamente era assim, se o camarada não te mandasse embora, você tinha uma bomba de tempo lá, e você ia de tempos em tempos e atualizava aquilo ali. Pra, tipo assim, deixar o software funcionando. Se um dia os caras te mandassem embora, ia dar o período daquela bomba de tempo e ia quebrar tudo no sistema. Ele ia sair do ar e ninguém ia saber resolver. Aí iam ter que te chamar de volta para você ir lá e resolver. O nome disso é bomba de tempo. Até por isso que você tem esses processos todos de code review, né? Como o pessoal fala, onde tem um aviso tem uma história. A mesma coisa, isso aqui a gente fica puto com code review, fica. Mas é um negócio que você pega uma bomba de tempo, por exemplo, no code review. É praticamente impossível você fazer isso nos dias atuais, né? E claro, isso aí é só uma técnica que a galera usava. A gente ouve, é bom você conversar com os programadores da antiga que você vê, né? Meu Deus, quanta coisa o cara tinha muito mais liberdade para fazer. Então o C e outras linguagens mais baixo nível, né, elas têm, que estão mais próximas do processador e mais distantes da linguagem natural, elas são linguagens que elas dão mais liberdade para o programador. Então o programador mal intencionado, ele tem mais liberdade de fazer as coisas, e o programador que às vezes ele erra sem querer ali, ele pode causar um problema muito maior, né? Porque não tem todas as travas que as linguagens mais modernas têm, tá ligado? O Fantasma do Sertão, valeu por acompanhar aí, ele trabalha com infra, né? Show de bola, mano. O Roberto Barnabé perguntando se faculdade ensina a programar ou apenas informa as linguagens mais atuais, o aluno que se vire. Não, ela ensina a programar, né? Aliás, você que faz faculdade também me responde aí. Na minha experiência, pelo menos, eu aprendi a programar na faculdade. Então, tinha disciplina lá de algoritmos, como é que você organiza, estrutura de dados, e tinha disciplina de Java, que de fato a gente ia lá para o laboratório, sentava na frente do computador e programava em Java, tá ligado? Então era um negócio que a gente aprende lá. Você tem entendido a lógica por trás da criação de uma linguagem, o que significa quando você diz que uma linguagem tal foi escrita em tal linguagem. Mas a verdade é que uma linguagem, na verdade, ela pode ter sido escrita em várias outras linguagens e não em uma linguagem só. Por exemplo, no caso do C++, o seu compilador ele foi escrito em C e em C++. Mas no caso do PHP, o interpretador do PHP, ele tem códigos em C, PHP, C++, uma linguagem chamada M4, Shell Script, ou seja, e várias outras, ele tem outras linguagens também. Ou seja, isso tudo na verdade fica a cargo de quem vai criar o compilador ou o interpretador. Bem, é isso galera, se você gostou, cara, deixa o teu like aqui, porque só dessa forma que eu consigo saber se você de fato está gostando. Isso daqui dá um super trabalho, eu tenho um super prazer de fazer isso, mas o seu like é a resposta que eu preciso para saber se esse vídeo está fazendo sentido ou não.
E não deixa de se inscrever, porque agora é vídeo toda semana. Inclusive já tem uma lista com vários temas. Se você tiver, inclusive, algum, pode comentar aqui no YouTube sugerindo. Se tiver alguma dúvida técnica a respeito do vídeo, comenta aqui também que eu vou tentar te responder. E, inclusive, correções. Fica à vontade. Bem, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado. Então esse foi o vídeo aí do nosso querido, deixa eu lembrar o nome dele aqui, mandar um abraço pra ele lá, do canal Engenharia Reversa, é isso? Engenharia Reversa, tá com... Cola lá, mano, dá um like pra ele lá, se inscreve no canal, acompanha o conteúdo dele lá, que é muito... Você vê que é uma coisa quase... Isso aqui é quase uma aula de faculdade, eu gostei, mano. E é aquele tipo de conteúdinho que é gostoso de você ver, né? Que é quase uma curiosidade, assim, não é um negócio técnico que você vai pôr a mão na massa, né? Tá ligado? E indo nessa linha aí, mano, de conteúdos legais para você estudar aqui no YouTube, temos o QA Guedes Machado, mano. Ele é o melhor canal de teste de software do YouTube. Tá aqui o link para vocês, né? Você vai ter acesso aqui tudo que você precisa saber para ser um bom testador de software. Isso aqui é útil para você que quer ser um QA, fazer um trabalho desse, mas principalmente também para você que é desenvolvedor, para você conseguir testar melhor as suas demandas, fazer melhores entregas e não ser mandado embora, porque aí não vai ter bug. Então cola lá no canal do QA Guedes Machado. Tem também um livro para você que gosta de aprender com livros, ó. Tá aqui esse livro maravilhoso, Algoritmos com Python para Iniciantes, né, do Guilherme Soares Lima, né? Ele é um e-book de R$11 apenas, cara. É um negócio bem baratinho aí, você pode comprar, estudar no seu Kindle. Se você tiver o Kindle ilimitado da Amazon, ele sai de graça, né? E aí aqui você tem passo a passo para programar 20 aulas com exercícios, noções de orientação a objeto, aprofundamento. Você tem tudo que você precisa para poder entender de algoritmos usando a linguagem Python, que é uma linguagem que está lá em cima, né? Você tem uma Assembly, C, Java, a Python está lá em cima, velho. É a linguagem mais legal que tem para você aprender, porque ela é mais simplificada, né? Ela te dá uma série de ferramentas ali que vão te ajudar nesse trabalho. Por aqui, então, 82% das pessoas não programam em C, né? Eu aprendi na faculdade, mas confesso que muitos anos sem mexer, eu não lembro mais. Eu lembro que tinha uns ponteiros, aí tinha uns asteriscos, uns negócios lá, mas se me der na mão eu não consigo resolver, acho que não, tá ligado? O Roberto Barnabé falando que teve aula de C# no técnico, que o professor ensinava a linha de código na lousa, né? Mas ele tinha uma didática horrível. Cara, aprender programação em lousa, em papel, puta, não dá, mano. Tem que ser no computador, velho. Tá maluco? Não dá não, mano. Carlinhos, cara, não manjo, mano, dessa parte, velho, que você tá falando, não. Infelizmente não consigo te ajudar. Você teria que dar uma olhada em alguém de marketing, tá ligado? Pessoal de marketing é mais legal. O Luiz Gomes falando que na faculdade dele foi bem jogada a programação. Caralho, ciência da computação. Ele fez o mais profundo que ele viu foi orientação a objeto. Nossa, mano. Isso é uma tristeza também de ciência da computação, né? A gente entra lá para saber programar, chega lá, os caras te dão aquele monte de cálculo e a programação no ensino. O meu, pelo menos, era bom, mano. O meu não tem que reclamar, não. O meu pior é aprender algoritmo de estrutura de dados no papel. Eu tinha prova com folha de papel. Eu também. Professora Lisbeth, lá da PUC de São Paulo, ela ensinava assim, mano. Passamos eu, Thales, mais um só, de uma turma de 40 alunos. Caralho, era triste, mano. Guilherme Salles aprendeu a programar no curso técnico, né? A faculdade só aperfeiçoou. Mas esse é um caminho também, né? Porque se você for ver o trabalho de programador, ele é um trabalho técnico, né? Ele não precisaria, em teoria, de uma faculdade, aquele monte de coisa lá, não. Até porque ele nem usa aquilo lá no dia a dia. Tá ligado? Inclusive o JVR Studio 10, né? Com certeza, a ADS é o melhor custo-benefício, né? Para você trabalhar como programador. É o melhor. Tanto em termos de tempo, em termos de foco também, né? Você não vai ficar vendo outras coisas. Caralho, o H8 fez ciência da computação, aprendeu só o básico. O resto tudo governança. Nossa, que diferente sua faculdade, mano. O meu ciência da computação, ela aprofundava muito em termos técnicos, que nem esse vídeo que a gente viu aqui, do C, linguagem de baixo nível, tinha um monte de coisa lá, velho. Eu falo, caralho, mano. O Flávio Augusto tá fazendo gestão da tecnologia da informação, né? Um curso por fora para aprender a programar. Pois é, que gestão, ele não é, né? Sim, pelo menos pelo nome, né? Gestão de TI não é um curso voltado para você ser programador, mas sim para você ser o chefe, o cara que manda no programador, né? Então é uma coisa um pouco mais diferente, né? O Isaac Martins Cardoso perguntando o que eu acho das matérias de cálculo na universidade. Para mim podia acabar, não tinha que ter, não. Tem muita gente que fala que treina o raciocínio, né? Mas, pô, será que não dá para você treinar o raciocínio programando, tá ligado? Fazendo as coisas de dia, né? Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui, né? Então por aqui, encerrando a enquete, 82% das pessoas não programam em C. Graças a Deus. Deus abençoe nós aí.
Que eu vou falar pra você, programar em C é ruim demais, mano. É uma coisa enfadonha, chata, trabalhosa, que não dá pra gente... não dá pra gente querer mexer com isso aí não, velho. Você tá maluco, tá ligado? Tá maluco, isso aí não dá, velho. Isso aí é uma coisa assim que... não dá não. Pra você que viu até aqui o vídeo, né? Eu vou deixar pra você aqui um vídeo pra você ver na prática como é que é a vida do programador. Esse vídeo aqui, eu programando deitado, né? Você vê como é que é ali o fluxo de trabalho e tudo mais. Clica no card aí, você que tá vendo pelo corte, que vai valer bastante a pena pra você essa experiência.